Romeu Zema é governador de Minas Gerais pelo Partido Novo, né? E ele fez uma declaração numa entrevista que ele deu ao Estadão, falando de união dos estados do Sul e Sudeste para realizar uma espécie de protagonismo no Brasil. O que aconteceu? Ah, pronto. Foi ele falar, já estão investigando. Querem saber se ele não quer acabar com a República, separando o Norte, o Nordeste do Sul e do Sudeste. Coisa de gente com as faculdades mentais corroídas pelo marxismo e por uma outra doença que chama também de psicopatia, né? Os que criticaram o Zema. O Zema não falou nada demais. E agora ele veio no domingo nas redes sociais para explicar o que ele tinha falado e que não foi nada demais. Observe. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, afirmou nesse domingo, dia 6, que a formação de um bloco de governadores em defesa dos interesses dos estados das regiões Sul e Sudeste não é ser contra ninguém, mas sim a favor de somar esforços. A união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, é sim a favor de somar esses esforços, repetindo aqui as falas do Zema. O diálogo, a gestão são fundamentais para o país, né, ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. Foi o que ele escreveu nas redes sociais. Essa declaração é uma resposta, né, Tiago? A quê? Que essa é uma... É uma resposta a essas críticas que vem recebendo, né? O Zema vem recebendo desde uma publicação de uma entrevista que ele concedeu ao jornal Estado de São Paulo no último sábado, dia 5, em que ele defendeu o protagonismo político a Sul e Sudeste, né? Citando o Norte e Nordeste como regiões que, por estarem mais organizadas, conseguem votar e aprovar projetos de seus interesses em Brasília. O que ele disse exatamente? Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. Foi o que ele declarou, né? E os governadores das unidades do Sul estão organizados aí no consórcio Sul-Sudeste, que atualmente é presidido pelo Ratinho Júnior, lá do Paraná. Mais cedo nesse domingo, o governador da Paraíba, João Azevedo, né, presidente do consórcio Nordeste, mas tem consórcio Nordeste também, né, divulgou uma nota em que classifica como preocupante as falas de Zema. Preocupante por quê? Não vi nada demais na fala de Zema. O que ele está dizendo? Ele está falando uma coisa muito simples, que qualquer pessoa que sabe fazer conta, ou que quer fazer conta, vai entender. O que acontece com o nosso Brasil? O problema é a representatividade. É isso que ele está falando. Representatividade em que instante? Na hora de tomada de decisões. Não é separar ninguém de lugar nenhum. O Brasil só é o Brasil se for do jeito que é, com todos esses estados fazendo parte da federação. E é óbvio o que acontece aqui entre nós. Nordeste e o Norte são, via de regras, explorados com muito mais facilidade por maus políticos. São estados que poderiam, não são regiões, né, que contêm estados que poderiam estar numa situação muito melhor, com riquezas que eles têm, capazes de gerar para a nossa economia, agora falando de Brasil, muita coisa em produtividade agrícola, mineral, mas que vivem no atraso, relegadas ao abandono e exploradas por mais de século já, que não deixa sair daquela situação. Vê lá, levaram água do São Francisco espalhando pelo Nordeste. Vai visitar a região que é irrigada pelas águas do São Francisco para ver a produtividade agrícola daquelas regiões. Fantástica. Frutas que não acabam mais. Uma produção maravilhosa. Outros lugares
perdidos nesses rincões do Norte e Nordeste, que poderiam ter muito mais do que tem, são dominados por gente fraca. Fraca moralmente, mas muito valente na hora de defender coisinhas para os seus próprios bolsos. Você quer tirar a prova do que eu estou falando? Veja a história dessas famílias do Nordeste. É só dar uma verificada. Veja como vivem, família de políticos, que eu quero dizer, do Nordeste brasileiro. A abastança na qual elas vivem, né? Feito coronéis de antigamente, porque o coronelismo continua. E a miséria em que vive aquele povo. Mas o Zema não falou nada demais. Somos todos irmãos. O Brasil é um país, né, que vive ainda nesse aspecto, né, porque em outros nós já nos destruímos, né? Nesse aspecto vivemos com esse sentimento de solidariedade, de irmandade, né? O Zema estava querendo falar em representatividade política e tomada de decisão. Não disse nada demais.